Bom dia, paz do Senhor para meus irmãos, amém? Aqui quem está falando é a irmã Tatiana. Eu venho trazer uma palavra para meus irmãos, amém? Que se encontra em Isaías, capítulo 48 e o versículo 12. Amém, meus irmãos? Isaías, capítulo 48 e o versículo 12. Quem tiver Bíblia quiser acompanhar, meus irmãos, que diz assim: Dai-me ouvidos, ó Jacó, e tu, ó Israel, a quem chamei. Eu sou o mesmo, eu sou o primeiro, eu também, e eu também o último. Só até aqui, meus irmãos. Que Deus está falando para mim, para você nessa manhã, meus irmãos. Que é para mim você dar ouvido a Ele, meus irmãos. Porque muitas das vezes Deus fala comigo, com você, né? Mas você não dá ouvido, meus irmãos. Mas que nessa manhã e você venha dar ouvido à voz de Deus, meus irmãos. Porque quando Deus fala, meus irmãos, porque Ele quer algo de mim e de você. Só que quando muitas das vezes Deus fala comigo, com você, meus irmãos, e você não quer dar ouvido à voz de Deus. Mas que você dê ouvido à voz de Deus, meus irmãos. Porque Ele só quer o melhor para mim e para você. Porque quando Deus quer algo de nós, meus irmãos, que a gente não quer fazer o que, né, a vontade dele, que a gente quer fazer a nossa vontade, meus irmãos, a gente não quer dar ouvido à voz dele. Mas que nessa manhã, meus irmãos, e você venha dar ouvido à voz de Deus, meus irmãos. Porque quando Deus fala, meus irmãos, porque Ele requer algo de mim e de você. E que nessa manhã, meus irmãos, e você aprenda a ouvir a voz de Deus. Que você esteja com, que você esteja com nossos ouvidos sensíveis para ouvir a voz de Deus, meus irmãos. Porque Deus, Ele não muda não, meus irmãos. Comigo, você não. Muitas das vezes é você que muda com Ele. Mas que você, meus irmãos, não venha mudar, meus irmãos, com nosso Deus. Que você venha fazer a vontade dEle, que você venha fazer a vontade do nosso Pai. Porque só Ele é merecedor de toda a honra e toda a glória, meus irmãos. Porque Deus, Ele nunca muda. Deus, Ele, né, é Deus. Ele sempre está disposto, né, com os braços abertos para amar a mim e a você, para nos perdoar. E Ele nunca muda, meus irmãos, né? Ele sempre está disposto a nos perdoar, né, pelas nossas falhas, pelos nossos pecados. Mas muitas das vezes, meus irmãos, e você, né, não dá ouvido à voz dele. E quando Deus ele requer algo de mim de você, meus irmãos, muitas vezes você não quer fazer o que ele quer. Mas que você, meus irmãos, nessa manhã, aprenda a dar ouvido à voz de Deus. Que você venha fazer a vontade do nosso Pai. Porque Ele só quer o melhor para mim e para você, meus irmãos. Mas que você venha dar ouvido à voz dele, meus irmãos. Que você venha estar com nossos ouvidos sensíveis para ouvir a voz dele, para fazer o que ele quer, meus irmãos. Porque o que ele quer, meus irmãos, é o melhor para mim e para você. Porque muitas das vezes você não quer o que Deus quer pra gente. A gente quer fazer o que a gente quer. Deus, meus irmãos, Ele quer o que Ele quer para mim e para você é o melhor, meus irmãos. Porque Deus, Ele nos sonda. Deus, Ele nos conhece, meus irmãos. Ele sabe o que é melhor para mim e para você. Então que nessa manhã você dê ouvido à voz de Deus. Que você faça o que Ele quer. Porque Ele só quer o melhor para mim e para você, meus irmãos. E que você não queira fazer o que a gente, né? As coisas por nossa, por nossa conta própria. Que você queira faça a vontade de Deus, meus irmãos. Que você dê ouvido à voz dele. Que você siga o caminho dele. Que você faça o que ele quer. Porque ele só quer o melhor para mim e para você, meus irmãos. Porque muitas das vezes Deus fala comigo com você, mas você não quer dar ouvido à voz dele. Porque a gente quer fazer do nosso jeito. A gente quer fazer o que a gente quer. Que a gente acha que é melhor. Mas não é melhor não, meus irmãos. Porque mais na frente tem preço. Mais na frente você vai quebrar a cara, meus irmãos. E você vai se decepcionar. Mas quando a gente faz o que Deus quer, não, meus irmãos. Porque o que Deus quer para mim e para você é o melhor. Porque tudo que Deus faz, meus irmãos, é perfeito e agradável. Porque quando eu e você, meus irmãos, quer fazer do nosso jeito, que você quer ir por conta própria, a gente quebra a cara, meus irmãos. Tem preço para mim e para você. Mas quando você faz o que Deus quer, quando você escuta a voz dele, meus irmãos, tudo é perfeito, meus irmãos. Tudo é agradável. E como um pai, meus irmãos, só quer o melhor para os seus filhos. Então que nessa manhã, meus irmãos, você aprenda a dar ouvido à voz de Deus. Que você esteja com nossos ouvidos sensíveis para ouvir a voz dele. E deixar ele nos guiar. E fazer o que ele quer, meus irmãos. E quando você vai guiado pelo Espírito Santo, meus irmãos, a gente, né, só vai pelo caminho que é o melhor, meus irmãos. Que é o caminho dele. Quando a gente vai guiado por ele, quando a gente escuta a voz dele. Mas quando a gente quer fazer o que a gente quer, meus irmãos, a gente se decepciona. A gente quebra a cara. E tem preço, meus irmãos. E o preço, muitas das vezes, é alto, meus irmãos. E que você não queira pagar preço, meus irmãos. Que você dê ouvido à voz de Deus. Que você escuta a voz dele. Porque ele fala comigo com você, meus irmãos. Porque Deus, ele não pega a mim e você de surpresa, não. Deus, ele sempre fala comigo com você, meus irmãos. Deus, ele sempre usa alguém para falar comigo com você. Porque nada que Deus faz, meus irmãos, ele não revela antes. Porque primeiro Deus, ele fala comigo com você. Ele usa alguém para falar comigo com você.
Porque Deus não vai pegar você de surpresa. Ele nos avisa o que Ele quer de mim de você, o que Ele requer. Só que muitas das vezes o que Ele requer de mim de você não quer fazer. Porque a gente quer fazer o que é mais fácil. A gente quer fazer a nossa vontade. Mas que você faça a vontade do nosso Pai, meus irmãos. Porque como Pai só quer o melhor para o nosso filho. E que você aprenda a ouvir a voz dEle. Que você esteja com nossos ouvidos sensíveis para ouvir a voz dEle. E deixar Ele nos guiar. Que quando a gente vai pelo caminho dEle, meus irmãos, a gente vai, né? Vai certo, porque o que Ele quer pra gente é o melhor caminho. A gente não vai sofrer, a gente não vai se decepcionar. Porque tudo que Ele quer pra mim e pra você é o melhor, meus irmãos. É o melhor que Ele quer pra mim e pra você. Porque jamais um pai vai querer dar o pior pro seu filho. Porque eu e você que somos pais, meus irmãos, eu e você que somos mãe, a gente não vai querer dar o que é ruim pros nossos filhos. A gente vai querer dar o melhor. Mesmo assim é Deus, meus irmãos, porque Ele é nosso pai. E um pai só quer o melhor para os seus filhos. Porque Deus, Ele nos conhece, meus irmãos. No profundo e no oculto. Porque muitas das vezes a gente quer fazer do nosso jeito, a gente quer do nosso jeito. Não, meu Deus, eu quero assim, porque assim é melhor. A gente acha que é melhor, mas não é não, meus irmãos. A gente tem que fazer o que Deus quer. A gente tem que ouvir a voz dEle. E ser guiado por Ele, deixar Ele nos guiar. E não seguir nosso caminho, meus irmãos. Porque o nosso caminho, meus irmãos, tem preço. Que eu e você, meus irmãos, deixe o Espírito Santo nos guiar. E dê ouvido à voz dEle. Porque Ele só quer o melhor para mim e para você, meus irmãos. Amém, meus irmãos? E só até aqui, meus irmãos. Foi pouco a irmã Tatiana que deu essa palavra. Fiquem todos com Deus, a paz do Senhor, e tenham todos um ótimo dia.